Olá, tudo bem com vocês? E aí, ensino médio? Como é que vocês estão organizando o tempo de vocês, o estudo de vocês, as disciplinas, as tarefas, as dúvidas? É importante, né? Eu acredito agora a terceira semana de aulas em EAD, assim como nós professores, eu acredito que vocês também já estão entendendo como acontece, né? EAD exige da gente, primeiro, organização. Falava disso na aula passada. Tem que ter organização, porque se eu deixo assim, não, hoje eu não vou fazer. Então, você recebeu o cronograma, você sabe os dias de cada aula. FHCR, por exemplo, as aulas sempre às segundas-feiras. Então, eu já me organizo segunda-feira, eu distribuo no meu tempo para não ficar à noite cansados fazendo alguma coisa. Vocês também estão em família. Ali está a mãe, está o pai, está a avó, está alguém ali, tem um cachorrinho e de repente você quer tirar o teu tempo de silêncio, de estudo. Não é sempre assim que dá certo. Então, dizendo para vocês, ensino médio, que precisa sim dessa organização, desse controle do tempo, pegar o que vai ser feito e fazer naquele dia. Não deixa para depois aquilo que está no cronograma, porque aí você vai acumular coisas e isso não vai te fazer bem, vai te trazer angústia e tudo que nós não queremos agora é angústia. Então te organize para que você tenha calma, que você dê conta de fazer e sobre tempo até para dormir um pouquinho, assistir outros filmes, ficar ali, né, conversando com os amigos no WhatsApp, importante também isso, né? Lendo bons livros. Então, hoje é a nossa aula de FHCR com a professora Isabel. Um prazer novamente estar aqui falando com vocês e é a aula 3. Vocês vão estar assistindo ali, dentro disso que eu falei. Esse material que eu estou acompanhando, vocês também vão receber, tá? Vão acompanhando ali, vão estudando, tudo com muita tranquilidade. FHCR, eu estou tentando trazer mais momentos reflexivos dentro dos conteúdos previstos, programados. Apenas redimensionei para que fique algo mais tranquilo. Seria o assunto de sala de aula com vocês, presencial. Mas eu dei uma adaptada para que vocês também possam todas as segundas-feiras. Então hoje, primeiros e segundos anos, tá? Sejam bem-vindos, né? Os primeiros anos, segundos anos, para esse momento agora. Então vou passando aqui, vai ser para a semana, para o dia 20, vocês vão estar assistindo a esta aula aqui, dentro do tempo de vocês. Quando vocês abrirem o material que vai estar no site, vai estar lá alguns lembretes. Eu vou sempre trazer os lembretes, tá? Porque nós temos que caminhar juntos. Eu acredito que agora é momento de parceria. Aquilo que eu falo sempre em sala de aula, são alguns valores que a gente conversa em sala de aula. Então agora é momento de parceria. Você organiza daí, nós professores, não só a professora Isabel, mas todos os professores se organizam lá dentro das condições que eles têm em casa. E a gente então faz essa caminhada, tá? Então nos lembretes eu coloquei alguns itens que eu vou precisar nessa disciplina de FHCR. Então tem aqui, organize seu tempo e espaço de estudo. Vocês já têm um cronograma. Então vocês já sabem que as segundas-feiras tem as disciplinas de segunda-feira. Então está lá FHCR, tanto para o primeiro ano como para os segundos anos. Então, organize o teu tempo, estude as disciplinas do dia, façam as atividades, pois pega a FHCR, senta e faz. É o mais tranquilo, porque é aquele momento de você fazer as reflexões, repensar nossas posturas, né? Nossas atitudes diante da vida, diante agora com a família, nessa vivência mais próxima com aqueles que convivem contigo, que demanda de nós, né? Alteridade, solidariedade, caridade, por que não? E é esse momento de experimentar todos os valores que com certeza você tem aí dentro de você, guardado aí na sua formação. E agora é momento de dizer, não, eu preciso sim respirar, ter calma para conviver bem. Então organize o seu tempo e espaço para todas as disciplinas. E vou dizer, dá tempo. É questão de disciplina e organização. O segundo pontinho que a professora trouxe também é siga o cronograma de organização das matérias e conteúdos a estudar. Não deixa, se hoje é a disciplina tal, você vai fazer naquele dia para não acumular, não sobrecarregar.
Aí depois não vai dar conta de tudo que tinha que fazer. Terceiro item eu coloquei, verifique o material postado. Tá? Não adianta um amigo teu mandar no WhatsApp, olha, Abel, estou te mandando aqui. Não, entra no site do colégio, assistam lá. Porque eu vou vendo as visualizações, aí eu vou percebendo quantas pessoas, daí eu digo, tá dentro da média. Então, estão acompanhando, o aprendizado está acontecendo. Mesmo que seja uma leitura, sim, são os aprendizados se concretizando. O aprendizado acontece assim, por meio de leituras, por meio da fala, por meio do pensamento reflexivo do que a gente vive nas famílias. E assim acontece, sim, os nossos aprendizados, né? Depois eu coloquei, leia com atenção as orientações propostas, porque sempre vai ter algo para fazer, ou uma reflexão, ou assistir a um filme, então tem que ler, né? Aí a amiguinha manda lá, o colega, né? Olha, tem que ver o filme da irmã Dulce, eu fiz assim, não, faça você essa experiência. Tá? Mesmo que entre vocês em grupo, eu sei que tem alguns que estão se organizando em grupo, mas faça você, assista sim, faça as atividades propostas para o teu aprendizado, para o teu crescimento. E por último eu coloquei, guarde todo o material que você produziu, que esse material que eu produzi, eu vou compartilhar com vocês pelo site. O material que você vai produzir, uma eventualidade, escrever uma questão numa folha, trazer alguma informação a mais que você assistiu um noticiário, que os familiares comentaram em casa, registre isso e coloque na sua pastinha, que vocês sabem que nós conversamos antes, né? A pasta de FHCR com aqueles textos que vocês já receberam e agora vão acrescentando. Coloque data, aula 3, FHCR, coloca lá o tema da aula e você então vai guardando esse material, porque nós vamos nos reencontrar e nós vamos poder abrir para um debate, para ver o que vocês conseguiram produzir. O ensino médio já tem condições de produzir também o seu material. Tá? Isso que vai para vocês, eu diria, né, que a gente prepara com qualidade, mas é o mínimo daquilo que eu posso deixar para vocês. São orientações, são nortes para vocês poderem caminhar. Adiante, eu vou relembrar a aula passada, hoje tem que estar ok nessa aula assistida agora. Os primeiros anos vocês tinham uma atividade, lembram? Quem não pegou a aula passada, volta lá, que tem uma atividade, essa atividade tem que estar pronta, tá bom? Então vamos nos organizar. Dos primeiros anos, eu coloquei aqui, primeiros anos. Atividade da aula 2, vocês tinham que assistir o vídeo da irmã Dulce e fazer os registros conforme as orientações que estavam lá. Eu fiz já o meu, né? Eu assisti também, assisti 2 vezes, aproveitei esse tempo quando não estou preparando as aulas, assisti da irmã Dulce e aí eu fiz a minha reflexão. Lá na internet vocês vão abrir, vocês vão ver uma enxurrada, né, de pessoas que fizeram críticas, né, em relação ao filme, críticas aqui, críticas construtivas, né, que comentaram, fizeram resenhas. Mas agora eu quero a tua resenha, tá, do que você viu. Quem é esta mulher? Por que ela é vista como o anjo bom da Bahia? No que ela destacou? Onde ela canalizou as suas energias? Então, isso foi tudo dentro do tema da campanha da fraternidade deste ano. Lembrando para vocês que a campanha da fraternidade encerrou como projeto dia 5 de abril, que ela encerra na semana, né, ela abre a quaresma, só relembrando até os assuntos já trabalhados, e ela fecha com a Páscoa. A Páscoa foi o dia 12, né? Foi a Páscoa, então chama-se a última semana da quaresma, dá-se o nome para os cristãos, para as tradições cristãs, para as pessoas que têm um segmento em Jesus Cristo. Então, esses seguidores do cristianismo, eles têm a última semana muito importante para eles, que é a semana chamada Semana Santa. Nessa Semana Santa, relembra toda aquela situação vivida por Jesus, né? De entrada em Jerusalém, lá em Jerusalém acontece todo aquele episódio, né? De sofrimento que ele passa, carrega a cruz, vai até o Monte Calvário e lá então acontece, né? O grande finale, o final, que é a morte dele na cruz. Mas, segundo os profetas e para quem acredita, quem é cristão, evangélicos, católicos, acreditam, né, faz parte dos princípios religiosos dessas tradições cristãs. Então,
Então ali, 3 dias após a crucificação dele, então, vem o grande acontecimento, que é a ressurreição de Jesus. Para os cristãos, nós vamos retomar isso aqui, é esse grande momento de morte e ressurreição. Por isso a Páscoa, ela deve ser lembrada para você, seguidor de tradição cristã, como renovação, sair das trevas para a luz, sair da preguiça para a coragem, sair da acomodação para aquilo que te tira da acomodação. Eu acredito que é bem a situação que estamos vivendo aqui. Então, esse registro da Irmã Dulce que vocês, turmas 101, 102, 103 e 104 vão ter que fazer, é exatamente isso. Senta, assista o filme. Quem não pegou o slide da aula 2, vai lá, pega e registra o que você percebeu. Quais foram as qualidades que a Irmã Dulce nos traz, que para nós hoje, nessa sociedade que a gente vive, século XXI, é tão importante e precisamos retomar. E linke isso com o voluntariado, com a questão da graça, tá? Foi a atividade proposta para os primeiros anos. Coloquei também aqui, próximo, passando aqui, para os segundos anos. Os segundos anos também teve uma atividade. Então, foi a mesma aula, mas cada um tem a sua atividade, tá? Os segundos anos, vocês ficaram de assistir o filme, muito bom. Já assisti 2 vezes, eu comecei ontem e parei, porque ele exige muitas reflexões. Este filme do segundo ano, Quanto Vale ou É por Quilo, mas eu fiquei assim, que eu assisti muito rápido a primeira vez, aí assisti novamente, registrando, né, o contexto histórico, porque exatamente a sinopse que eu fiz dele, a minha resenha pessoal, é bem interessante, porque começa no Brasil colonial, em que uma negra alforriada, ela tem um negro, olha só, porque era assim que se davam as relações naquela época, e esse negro que ela tinha, que era escravo dela, é roubado, é levado. E ela passa, então, assim começa o filme, indo atrás dos capitães do mato, porque a sociedade se organizavam assim, essa separação, né? Tinha os escravos, tinha os seus senhores, então traz bem essa ideia. Isso o século XVIII. Pega isso e traz para o século XXI. Hoje nós somos escravos do quê? Será que essa escravidão, ela nos circula, nos circunda hoje? De que maneira essa escravidão hoje acontece? Então, as ONGs, aí depois vai trazendo, né? O filme vai desenrolando e traz a questão das ONGs, a questão do assistencialismo. Então, aquelas ONGs, organizações não governamentais, essas ONGs, elas tinham uma proposta. Quais eram as propostas destas ONGs? Realmente era praticar a caridade, como nós discutimos no texto Graça ao Negócio? Ou estas ONGs veio até meio assim, não, tadinhos, vamos ajudar aqui, né, fazer alguma coisa por estes menos desfavorecidos, que hoje nós temos outros desfavorecidos. Talvez não a questão da escravatura, hoje tem outro tipo de escravidão que a sociedade hoje nos apresenta. Então, o segundo ano, que essa atividade é para o segundo ano, vocês têm sim essa condição crítica, que eu já percebi em sala de aula, de assistir esse filme e faça o teu registro. Escrevam o que vocês perceberam. Vocês concordam? Esse título vale quanto vale ou é por quilo? Por que o autor colocou esse título? Você daria um outro título? Escreva lá, coloque o que você pensa sobre isso. Isso te incomoda? Esse filme mexeu contigo? Ou está tudo bem? Qual é a sua postura como um jovem que nós estamos tão envolvidos hoje com mídias, com leituras, né, com tantas informações? Até onde esse filme, ele mexeu com a minha questão de consciência? Ele trabalha a questão dos direitos, os direitos fundamentais, a cidadania. Eu percebo isso hoje, essa cidadania sendo respeitada. Então, segundos anos, vocês realmente têm aqui um material muito bom, né? Chama a família, senta junto e vocês podem abrir um debate para quem está aí com vocês. Assistam isso no espaço de sala de casa, sabe? Na sala da televisão ali, né? Na sala de estar.
E assistam com a família. Vocês vão perceber que nós vamos começar a refletir, que tem tudo a ver com a formação humana, né? Nós estamos nos relacionando, nós precisamos nos relacionar e que esses nossos relacionamentos sejam qualitativos. Não é aquele tanto de amigos que eu tenho, mas desses números de amigos, de pessoas que eu gosto, nós temos momentos de conversa, de um entender o outro. Quais são hoje, eu diria, o que nos prende, o que nos amarra? Quais são os nossos medos? Eu sou escravo do quê? Então está na hora de quebrar essas correntes, tá? Deixar um pouquinho a questão dos interesses, aqueles interesses que às vezes não leva a grandes, não te traz felicidade, te deixa angustiado, angustiada. Então vamos tentar trabalhar esse aspecto os segundos anos, vendo esse filme. Depois eu coloquei aqui, para o momento de hoje, como aula 3, eu coloquei lá a aula 3, e eu fiz uma divisão de 4 momentos. Comecei com Quaresma, campanha da fraternidade, porque encerrou-se o projeto da campanha da fraternidade. Não quer dizer que encerrou as nossas discussões, as nossas percepções, porque isso, como projeto, ele teve um final. Mas as nossas posturas de amor ao próximo, que é o próximo ponto que eu coloquei, de voluntariado, de abrir para o outro, não neste momento agora, hoje tem outras formas de fazer voluntariado, né? Neste momento de pandemia, nós temos que fazer voluntariado de uma outra maneira. Mas isso vai passar e eu vou poder ter esse contato, eu vou poder ter o meu projeto de vida e no meu projeto de vida eu vou colocar lá voluntariado e vou descrever que tipo de voluntariado eu pretendo fazer. Para o meu crescimento pessoal, para a minha formação humana e para a minha, eu diria, para a minha qualidade de vida. É tão bom poder ver o outro feliz. E quando eu faço esses voluntariados, não só o outro, eu acho que a felicidade é mais da pessoa que desempenha. O terceiro ponto que eu coloquei aqui, que vocês vão perceber lá no material, coloquei a questão da Páscoa. Para os cristãos, tá? São os seguidores de Jesus Cristo. Nós trabalhamos tradições religiosas. Então, eu não poderia passar esse momento sem lembrar as religiões seguidoras do cristianismo. Então, você na sua família, que é católico, que é evangélico. Os judeus também vivem a Páscoa agora, de uma forma diferente, tá? Tem a Páscoa judaica e a Páscoa cristã. São diferentes, foram momentos diferentes na história. Tá? Mas eles também vivem agora, e os islâmicos que começaram o Ramadã, exatamente nesse período agora. Então, olha quantas tradições religiosas que estão aí lembrando da Páscoa. Então, às vezes eu penso, não, mas Páscoa é só dar o chocolate para o outro, fazer a caça ao coelho, isso aí já faz parte de um pouco das alegorias, né? Das tradições mais ocidentais. Mas a Páscoa, na sua verdadeira origem, tá? Como é que essas tradições religiosas vivem esta Páscoa? Então, vocês percebem que vários noticiários que eu assisti, vocês podem entrar na internet, entra naquilo que vocês tenham segurança e começam a pesquisar, até a título de conhecimento. Vamos ampliar os nossos conhecimentos, não reviver essas datas comemorativas que se repetem todos os anos, e eu nunca busquei entender a origem, da onde veio, qual é a verdadeira história, o que os pesquisadores, o que tem isso sistematizado como estudo. E adianto aqui, né, desejar a você que viveu estamos ainda em período de Páscoa, feliz Páscoa para você. Feliz Páscoa. Então, busque entender o porquê viver essa Páscoa todos os anos. Né? Desde pequenininho, com certeza, você já ganhava muito chocolate, cada um mais gostoso que o outro, né? Aquele domingo em que a família se encontravam. E agora, o terceiro momento é isso que eu falava agora, a Páscoa e o isolamento social, a pandemia. Foi o que eu assisti. Eu revirei os noticiários esta semana porque eu queria trazer um pouquinho a questão das tradições religiosas, a vivência da Páscoa verdadeira, tá? Conforme o que está registrado e estudado. E como é que foi viver isso agora, nesse distanciamento, nesse isolamento social. Confesso que eu gostei assim, dos noticiários que eu tenho assistido.
As pessoas improvisaram, as pessoas criaram, saíram da acomodação. Porque como é que era feito comemorada a Páscoa antes? Lá nos noticiários falavam, né? Uns vão à igreja, aí tem o pastor, tem o padre, tem o rabino, né? Que lá faz toda aquela parte de acolhida, de celebração, que faz memória aquilo que foi vivido na história de Jesus. E agora, como é que foi vivido isso? As famílias conseguiram viver a Páscoa lá, cada um na sua casa? Sim, eles usaram as mídias para aproximar as pessoas. Páscoa não é renovação, Páscoa não é sair das trevas para a luz, Páscoa não é repensar as nossas atitudes para que nos tornemos pessoas melhores? Já que nós vivemos a Páscoa, embora seja vivido pelo mundo cristão, pelas tradições cristãs, é momento então de pensar, né? Esse momento agora de reencontrar o outro, de ter esse contato. Então eu coloquei aqui a Páscoa e esse isolamento social. Dê uma pensada, reflita, trouxe aqui um compreendendo melhor. Então coloquei lá, a Páscoa é uma importante comemoração na tradição cristã. Tradição religiosa, aqui hoje destacando a tradição cristã. Para os judeus, a Páscoa relembra o Antigo Testamento, tá? Que eles têm o Pentateuco, que são no texto sagrado, eles têm o livro sagrado dele, né? Chamado Pentateuco, são os primeiros livros que está na Bíblia. Penta, 5. Então, dali eles se orientam e tem um segmento religioso. E como é que eles vivem a Páscoa? É quando os judeus saem, toda aquela fuga que eles eram escravizados, eles eram escravizados e eles então, esse povo hebreu, comandado por Moisés, saem daquela dor, daquele sofrimento que é escravidão, né? Nós vimos lá no filme que eu falei antes, que é a tarefa da aula passada, né? Escravidão não é algo bom, ninguém gosta de ser escravizado. E ele leva esse povo para uma terra que segundo eles acreditavam que era uma terra onde tinha muito leite, mel, significa o que nas entrelinhas? Que tinha uma fartura, que eles iam poder ser um povo hebreu. Então, para os judeus, eles vivem essa passagem, então eles ainda vivem o Antigo Testamento. Com Jesus, aí nós vamos para a história, não começa Jesus vive, aos 33 anos ele vai para a sua missão, e na sua missão então termina a missão de Jesus, a missão pública. O que é missão pública? É quando ele sai para anunciar a verdadeira missão dele. E ele então culmina naquela Semana Santa, que começa com o Domingo de Ramos, a entrada dele em Jerusalém, a lava-pés na quinta-feira. Só para relembrar vocês, mesmo você que não tem um segmento religioso, isso é importante a gente entender, porque nós somos estudantes, nós somos pesquisadores, nós temos que entender aquilo que é estudado, que é escrito, que faz parte da história. Termina então a Semana Santa, que é o finalzinho da Quaresma, com a morte e a ressurreição de Jesus. Então, os cristãos já têm Jesus. Jesus veio da educação judaica, porque naquela época toda a cultura era judaica. Daí, com Jesus, os seus seguidores, começa então o mundo cristão. Formam-se os seguidores de Jesus. Com o mundo cristão, já começa uma celebração de Páscoa diferente. Já é o quê? Lembrando toda a Via Crucis, caminho de Jesus, morte e ressurreição. Então, com Jesus se dá a Páscoa cristã. Vocês vão ver isso depois, que eu deixei um vídeo lá para vocês poderem assistir e entender melhor esta fala de agora, tá? Então, coloquei, a Páscoa cristã é diferente, pois relembra os 3 dias de morte até a ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo é um dos principais pilares da fé cristã. Então, para você que é estudioso, quando falar em fé cristã, um dos pilares é sim a ressurreição de Jesus. Dali fundamenta todo o credo, toda a forma de viver, os textos sagrados, lugares sagrados e tudo mais que tem a ver com a fé cristã. Então, o judaísmo celebra de uma forma e os cristãos de outra. O judaísmo relembra o Antigo Testamento, em Êxodo, e o cristianismo, toda a vida de Jesus, o enviado de Deus, o Filho de Deus, assim acreditam os cristãos. Adiante,
Agora vem as atividades, tá? Então eu fiz essa fala toda para fundamentar um pouco, iluminar um pouco, tá? Nortear um pouquinho as atividades. Então, para essa atividade aqui, para o primeiro e para o segundo ano, vocês vão fazer a mesma atividade. Cada um na sua casa, cada um no seu momento de estudo, tá? A atividade é o seguinte, eu coloquei aqui 3 vídeos. Um vai trazer um pouquinho essa diferença da Páscoa judaica e da Páscoa cristã. Então, ela é em forma de filme, né, com artistas, é um trechinho de um filme. Muito bom. Vocês também podem escolher outros, tá? Não precisa ficar preso do que a professora sugeriu. Se você conhece um outro, a tua família tem um outro, você também pode estar assistindo também. O segundo vai também trazer um pouquinho como é que os judeus vivem isso. Aí tem ali quais são, do dia na noite da Páscoa, como é que é feita a ceia deles, o que eles alimentam, eles vão explicar, né, as ervas amargas, o que significa, o ovo chamuscado, o que significa. Então, preciso assistir para que complete essa ideia, esse estudo. E o terceiro também vai trazer um pouquinho essas religiões no mundo. Como é que, no mundo assim, não é mais próximo, não são vídeos longos, são vídeos curtos. Eu deixo aqui como sugestão de atividade, mas você também tem a liberdade de entrar na internet, dentro deste assunto, assistir outras coisas também, não ficar preso somente no que a professora trouxe. Aqui adiante, eu coloquei reflita e responda. É exatamente isso que eu quero que vocês peguem um papel, depois que vocês tiraram tempo para assistir, são vídeos curtos, vocês registrem e guardem esse material para um momento que a gente possa estar trocando ideia. 3 questões que eu vou ler rapidinho para vocês. A primeira, o que significa, né? Que significado tem a Páscoa nas tradições religiosas? Então, nós falamos aqui do cristão, falamos do judeu, falamos aqui dos islâmicos, né, dos muçulmanos. E vocês podem também estar perguntando, perguntem em casa, assistam outras fontes e você tenta, você mesmo, tirar essa conclusão ali. Qual o significado que a Páscoa tem? Que é tão comemorado, tão falado agora, né? A 2, como você e sua família vivenciaram este momento de Páscoa e de isolamento social? Mesmo aqueles, né, que não sei se é o caso de vocês ou não, mas é minha função estar falando sobre isso. Mesmo você que não tem, professora, como uns falaram em sala para mim, nós não temos um segmento, não tem problema, mas vocês com certeza, até motivados pelo momento externo, né, de Páscoa, a gente acaba assim, comprando um chocolatinho, a gente acaba mandando mensagenzinhas ali de Feliz Páscoa. Então, como é que vocês viveram isso na sua família, nesse momento agora de isolamento social? Conta um pouquinho. Vocês colocaram ali, né? Fizeram chamadas ao vivo, vocês escreveram mensagenzinhas especiais e mandaram pelo correio, que o correio está funcionando ainda, né? Como é que vocês fizeram isso? Ou vocês não fizeram nada nesse dia? Não, cada um dormiu. Não tem problema, aqui não há um julgamento de valor. Eu quero só que vocês pensem um pouquinho como é que foi vivenciado a Páscoa nesse isolamento social. Que é o que a gente precisa agora desse isolamento social, né? Se não fizermos esse isolamento social, aí vai demorar nosso encontro aqui, físico. Então, nós precisamos manter as regras para que a gente possa realmente voltar logo a nos encontrar. Então, vamos manter direitinho. E o terceiro eu coloquei, que importância tem a mídia? Coloquei mídia. Mídia é um texto, eu diria, generalizado para informar tudo aquilo que você tem acesso, tá? Mídia, neste momento agora. A mídia, ela ajuda? A mídia atrapalha? Ela ajuda quando? Ela atrapalha quando? Então, de que forma a mídia, nesse momento de isolamento social, de pandemia, ajuda? Nas vivências de tudo, não só da Páscoa, mas na vivência familiar, nos encontros com os amigos. Então, a mídia tem te ajudado quando você assiste a um jornal, se você tem tempo, né, porque tem bastante coisa para estudar, você conversando em casa, ela está te ajudando a ter informações corretas, seguras, para te trazer tranquilidade. Então, faça a sua crítica também, esse é o momento da gente pensar, é a nossa reflexão enquanto pessoas que vivem em sociedade, que dependemos uns dos outros e nós continuamos vivendo esse momento. Terminando esse momento, você registra, guarda tudo, nós encerramos essa aula 3 e eu coloquei aqui, tudo é possível.
se você dedicar de cabeça e de coração. Não é uma frase minha, é da Bel Pesque, mas não sou eu. E eu aguardo vocês na próxima aula, né, para a gente poder trocar uma ideia e por enquanto vamos nos encontrando assim. Uma feliz Páscoa para você que acredita, um carinho muito especial para os seus familiares e até a próxima. Fiquem com Deus, até lá.